Para quem não me conhece, meu nome é André Emboaba. Há muito tempo, né, eu venho nesse processo de me conhecer melhor pelos desafios que eu passei. E nesse caminhar eu fiquei aí os últimos, não agora, mas por 15 anos eu fiquei trabalhando na educação internacional. E foi nesse processo aí, nesses anos, que eu fui me descobrindo, né, entendendo como vivia, como passava, por que minhas depressões. Eu tive depressão por 8 anos. E foi nesse caminhar que várias coisas foram chegando a mim, né? Tem um livro que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida, um e-book, na verdade, que está disponível no meu site, totalmente gratuito, vocês podem entrar lá e baixar, www.andreemboaba.com.br. Então, ele é muito simples e eu mostro ali com uma certa clareza, né, uma certa clareza não, eu trago ali a minha jornada mesmo, de como eu cheguei até aqui, de como eu simplesmente trilhei esse caminho. Eu nunca imaginei ser terapeuta um dia, eu sempre achava que isso não era para mim, mas nos últimos anos, antes de me tornar consteladora, foi uma coisa que veio me puxando cada vez mais, e quanto mais eu estudava, mais cursos eu fazia, mais eu sentia que eu buscava esse lugar. E aí, numa das minhas terapias, que eu sempre estou me cuidando, de certa forma, a Leslie, que é uma amada, que mora no meu coração, me dizia, toda vez que eu ia lá, né, você tem que ser consteladora. E foi assim que eu me tornei uma consteladora, e essa história está no e-book, não vou ficar contando aqui. Mas nesse caminhar de constelação, quando eu me transformei, né, e eu vi as mudanças na minha vida que foram incríveis, principalmente no âmbito profissional e financeiro, que era o que mais me pegava em todos os sentidos, eu eu disse, né, para mim mesma, eu preciso levar isso para as pessoas. E levar isso para as pessoas de uma forma mais clara e mais objetiva, porque antes de eu me tornar consteladora, eu constelei várias vezes. E aí, quando eu fui para o curso, eu compreendi várias coisas, iniciando aí pelas leis sistêmicas, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês, que eu falava, gente, mas por que nunca ninguém me explicou isso nas sessões de constelações que eu fiz, né? E aí eu percebi também que a constelação, ela é uma cirurgia na alma, ela não tem que ser feita a todo tempo. E claro, a gente sabe disso, né? Quem já constelou sabe, não se constela toda hora, tem que ter um tempo aí entre uma constelação e outra de no mínimo 3 meses. Eu sempre recomendo até um pouco mais. Aí eu percebi também que, assim, uma única constelação, teoricamente, deveria ser suficiente para todos nós. Por isso que, assim, eu trouxe uma metodologia totalmente minha, totalmente, né, nesse sentido de como, como você deve proceder, quais são as suas ações pós-constelação, porque não basta constelar, você tem que agir, é um processo depois. Existe todo um processo que vem aí dentro da gente. E, às vezes, ele é tão lento em determinados aspectos que a gente, às vezes, até esquece que foi a constelação que fez isso com a gente. Mas o que eu quero trazer é, com esse meu lugar, né, de observar tudo isso, que eu comecei observando a mim e os meus atendimentos, que hoje eu já acumulo aí mais de 1.500 horas em atendimentos, eu fui moldando o meu atendimento para esse lugar de te mostrar mesmo. Primeiro, eu falo que eu divido em 3 etapas, né, esse processo: a compreensão racional, né, eu compreendi, né, eu compreendo o que é tudo isso, o que é constelação, como ela age na minha vida, e como isso interfere na minha vida, quais são os aspectos ali, eu vou mostrando isso de acordo com a história do cliente. Então, eu compreendo racionalmente, aí eu trago para uma aceitação, né, eu aceito, né, então eu verbalizo, ok, eu aceito tudo isso, e aí? Né? E aí eu te levo para esse lugar de você, eu não, né? Você, na verdade, você vai compreendendo e vai fazendo os exercícios depois da constelação, até que você consiga integrar, que eu falo que é a parte do acolher toda a história no seu coração. Para quem nunca ouviu falar de constelação, está bem confuso, eu acredito, mas então vamos ao ponto-chave. O que é uma constelação? Olha, hoje, quanto mais eu estudo, e a escola Hellinger, né, que eu sou pós-graduanda deles,
eles trazem esse hoje, a constelação familiar, eles chamam de Familienstellung, como uma filosofia de vida. E eu concordo plenamente, né? Mas, claro, no nosso dia a dia, ela é uma terapia. Ela é uma terapia breve. Por que breve? Porque uma única constelação já pode transformar muito na sua vida. E como ela é uma cirurgia, a gente não se repete constelação toda semana. Então, ela não é considerada uma terapia continuada. Por isso, chama-se terapia breve. Uma única sessão, não uma única sessão, mas uma única constelação já transforma, né? Então, o que ela traz? Ela vai olhar para toda a sua, para esse sistema familiar que é o seu sistema de que a gente chama de sistema de origem, e entender ali os emaranhamentos que a gente traz com a vida. Ela vai organizar, ressignificar, reconciliar você com a sua origem, com a sua ancestralidade. E com coisas, muitas vezes, que você nem tem ideia que aconteceram, mas que interferem diretamente na sua vida, de acordo com as 3 leis sistêmicas de Bert Hellinger, que ele também chama de ordens do amor, e que a Sophie, sua mulher, traz como princípios da vida. E eu acho que é perfeita também essa colocação. Quais são essas leis, Andréia? Como isso interfere a nossa vida? Né? A primeira lei é o pertencimento. E quando a gente exclui alguém, ou alguém foi excluído antes de nós, isso interfere no nosso sistema, na nossa vida. E é isso que a constelação vem reconciliar. Então, o que é o pertencimento? Todos têm direito a pertencer, sem exceção, em todos os âmbitos da nossa vida. Mas especialmente porque essa ligação que temos com o nosso sistema familiar, com a nossa origem, é muito forte. Por quê que é mais forte que os outros sistemas? Porque tudo está interligado. Tudo é um grande campo sistêmico, tudo é um grande campo. Por que tudo está interligado, mas a família é o que mais pega? Porque foi da família, foi dessa origem dos meus pais, pai e mãe, né? Pai e mãe se unem, masculino e feminino, e dão a vida. Então, são 2 sistemas familiares que se uniram para dar a vida. Então, esses 2 sistemas se uniram e eu nasci. Então, óbvio que a minha conexão direta é aqui com essa ancestralidade. E aí que começam os emaranhamentos, né? A partir daí, eu sigo a vida com tudo que eles trouxeram de bagagem para mim. A epigenética também traz isso com muita clareza hoje. Ela prova para a gente, com vários experimentos, o quanto a gente carrega no corpo coisas dos nossos ancestrais. Existe um experimento que eu gosto muito de dizer, de contar, que eles cercaram uma área, um pasto, colocaram vacas, e nesse pasto eles colocaram cerca elétrica. E aí a vaquinha tentava passar, a primeira tentativa ela leva um choque e ela não tenta novamente. Uma única vez que ela leva o choque, ela não vai tentar de novo. E só a 4ª geração vai tentar novamente passar por essa cerca. Então, você imagina, 4 gerações com um único choque, aquilo ficou gravado na memória daquela vaca, e os seus descendentes vão carregar isso por 4 gerações. Então, ela traz aí, né, um pouco desse científico que às vezes falta na constelação para as pessoas que são mais céticas compreenderem. A constelação, ela nos leva, então, para esse lugar de aceitação, de acolhimento da nossa história, de dizer sim a tudo como é. Então, o pertencimento é dar lugar a todos em nosso coração. Então, quando eu olho para todos da minha família, inclusive pessoas que no sistema, né? Eu quero dizer no sistema porque a gente está ali com representante de pessoas, a gente está ali com bonecos, seja na água. Então, a gente dá um lugar a todos que vieram antes, sem exceção, independente da história. E aí, dentro desse pertencimento, também a gente vai incluir abortos provocados ou espontâneos, porque aqui também não há julgamento. Não tem nenhum julgamento, tudo é como tem que ser. E a gente acolhe a tudo e a todos sem julgamento no nosso coração. Então, o primeiro passo é esse, né? A primeira lei.
olhar para tudo como foi e acolher tudo como é. Todos pertencem ao clã. Ninguém pode ser excluído, em hipótese alguma. Não importa a história. Inclusive, a mãe que abandonou, o pai que abandonou. Por quê? Porque, André, isso é tão, né, polêmico muitas vezes. Porque é eles que deram a vida. E a gente não está falando aqui de amor, de convivência. A gente está falando de vida. Eu recebi a vida graças àquele esperma e àquele óvulo. Sem isso, eu não seria eu seria outra pessoa. Então, é esse o lugar de trazer essa compreensão mesmo para dentro de nós, de saber, a vida veio desse casal. Seja a história que for, eles pertencem ao meu sistema, eu não tenho como negar isso. Se eu começo a negar isso, eu vou sofrer consequências disso. É como uma grande engrenagem. Se você tem um relógio, né, que ele funciona lá, todo o seu mecanismo, se eu tirar uma única pecinha desse relógio, ele vai começar a ter problema, ele vai parar de funcionar em alguns aspectos. E é isso, é como o sistema do corpo, que eu também trago muito no meu e-book. O corpo é cheio de sistemas, né? Mas o sistema aqui do nosso sistema do corpo, em modo geral, se você nasceu uma peça, você nasceu o pulmão, você não pode ser o rim. E você não pode excluir o rim ou excluir o coração, que seria seu pai, sua mãe, por exemplo. Eles fazem parte. E sem eles, o sistema do corpo também padece, também se adoece. Então, eu sempre falo isso, né? Se eu nasci pulmão, eu tenho que fazer as vezes de pulmão, e eu não posso excluir os demais, porque tudo é um grande sistema, e tudo depende um do outro. Então, já começa, acho que, a clarear um pouquinho, né? Dessa questão do pertencimento. Então, todos pertencem. A questão dos abortos é extremamente importante, porque, por exemplo, abortos provocados ou espontâneos, não importa, né? Eles pertencem também. Às vezes uma mulher tenta engravidar 1, 2, 3 vezes, e na quarta tentativa ela consegue. Esses 3 primeiros abortos, né, que ela teve, mesmo que espontaneamente ou provocados, como eu disse, não importa, essas crianças pertencem ao sistema, essa energia pertence, a gente tem que dar um lugar a eles. E essa quarta criança, essa quarta tentativa de gravidez, quando ela vinga, ela vem, essa criança às vezes é tratada como filho único, como o primeiro filho, e não é por aí. Ele é o quarto, e às vezes fica um peso enorme dessa criança por ela estar carregando, né? Por ela estar ocupando um lugar que não é dela. E aí vem muitos problemas de crianças e adolescentes aí, inúmeros que eu posso falar para vocês. Iniciando por uma obesidade, por uma depressão, várias coisas. É que a gente nunca gosta de dizer é isso, porque na constelação tudo tem um contexto e uma história para a gente conseguir chegar num ponto. Não existe uma regra absoluta para cada caso é um caso. Então, esse é o pertencimento. Todos pertencem ao clã e ninguém pode ser excluído. Segunda lei é a hierarquia, a ordem de chegada. Então, quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois, em todos os âmbitos, tá? E aqui eu gosto muito de frisar a questão dos pais, que além de chegarem primeiro, eles nos deram a vida, e isso nunca vamos poder retribuir a eles. E aí que eles são chamados de os grandes e nós os pequenos. E o que isso interfere? Pai e mãe, então eu falo, pai e mãe são grandes e a gente está aqui. Os demais, né, pai, mãe, avós, bisavós, estão tudo aqui, são todos grandes, vieram antes de nós. Mas nós, eu e você, nossos maridos, nossos amigos, nossos primos, nossos irmãos, somos todos iguais, estamos no mesmo patamar. Então, o que acontece? Pai e mãe grandes e nós pequenos. Se a gente começa a julgar esse homem, essa mulher que nos deram a vida, independente da história, a gente começa a ficar maior que eles no sistema. E isso começa a interferir diretamente na nossa vida em vários aspectos. Financeiro, profissional, saúde, relacionamento, em tudo. Em tudo vai interferir. A gente vai perdendo força de vida,
Porque quando a gente está fora do nosso lugar, a gente não consegue receber a força da vida dessa ancestralidade, desses que nos deram a vida. A gente fica emaranhado aí. E a gente não recebe essa força. E a gente perde força. E a gente não tem força para seguir. E quando a gente perde força, a nossa vida vira uma grande montanha-russa, né? De altos e baixos, em vários aspectos. Então, aqui também entram diversas hipóteses, mas vou falar de mim. Minha vida sempre foi uma montanha-russa financeira. Quando eu descobri as constelações, que isso transformou tudo, aí eu compreendi tudo, né? Eu falei, meu Deus, porque nunca ninguém me disse isso antes, mas talvez porque eu não estivesse pronta para ouvir. Mas hoje eu percebo, assim, o quanto foi desafiadora a minha vida por não honrar meus pais. E Best diz, né, que a mãe é a cara do sucesso. A mãe é a que nutre, a mãe é a sustentação mesmo, né? Ela que acolhe ali, ela que carrega 9 meses. Então, ela traz para essa vida, e a nossa vida, a nossa chegada aqui já é um grande sucesso, da gente já ter chego. Então, o Best também diz uma coisa que eu amo, que ele fala assim, a vida é o bem mais importante que temos, o que vem depois dela é secundário. Por isso que a gente não pode julgar tudo o que aconteceu depois. Só de a gente estar aqui, a gente ter sobrevivido, já somos um grande sucesso. Quando a gente fica olhando para trás, querendo que fosse diferente, a gente está no vitimismo. E isso não leva ninguém a nada. Então, a mãe é a cara do sucesso, a mãe é a que nutre. A mãe também é o sucesso financeiro. Mas e o pai é o que abre as portas para o mundo. O pai é a carreira, é o trabalho, é o saber ganhar e gastar dinheiro. Então, eu não gosto nem de separá-los. A mãe é isso, o pai é aquilo. Não. Mas, todo o seu sucesso financeiro e profissional e o seu sucesso em relacionamento está atrelado nesses dois. Eles são inseparáveis, é café com leite. Misturou, não tem como separar. Você é 50% cada um, queira você ou não. E quando a gente nega uma parte deles, eu não suporto meu pai abandonou minha mãe, meu pai batia na minha mãe. Quando eu nego esse homem, quando eu não quero saber desse homem, eu estou negando 50% de mim. Quando eu quero 50% desse homem morto, eu quero 50% de mim morto. Então, para você ver o quanto isso é grave, o quanto isso é profundo e complexo. Gente, e assim, você não sabe quem foi meu pai, ou você não sabe quem foi minha mãe. Eu sei, eu já ouvi várias histórias, e eu falo no meu e-book lá, eu não fui no enterro do meu pai. Então, eu senti muita dor. Eu senti muita dor até chegar nesse lugar que eu estou hoje. Eu estive num lugar de querer morrer todos os dias, e hoje eu estou num lugar de ser grata todos os dias pela minha vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. E compreendo plenamente que tudo que eu passei foi o que foi importante para eu chegar até aqui, mesmo tendo sido uma vida extremamente desafiadora. Então, assim, sim, eu compreendo e eu aceito a sua história, eu sei da sua dor. A sua dor é verdadeira, eu compreendo. Mas dá para mudar. Dá para mudar isso através das constelações também, tá bom? Então, essa questão da hierarquia é isso, pai e mãe grandes e nós pequenos. Se a gente consegue fazer esse movimento sistêmico, que é através de uma constelação e através de exercícios sistêmicos, de conseguir olhar para a sua história, olhar para os seus pais, agradecendo a vida que eles te deram, tomando essa vida. Por que a gente fala tanto tomar na constelação? Porque tomar é tomar o que é meu, realmente é uma ação. Quando eu recebo, eu sou passivo. Então, quando eu tomo algo que é meu, eles me deram a vida, tome essa vida que eles te deram. Para de olhar para eles e reclamar que queria que fosse diferente, porque isso não vai mudar. Já foi, o que foi, não tem como mudar. E a gente sabe disso. Então, você começa a ressignificar e se reconciliar com esse passado, reconciliar com essa família, seja como for. Por alguma razão, você escolheu essa família. E a gente nunca vai saber, pelo menos nessa vida aqui não, né? Nesse lugar que a gente está. Talvez quando a gente morrer, a gente consiga compreender melhor as coisas. Mas é esse tomar a vida, né? Tomar a vida deles, agradecer por essa vida e olhar para frente, seguir adiante. É esse o lugar que a constelação te convida a vir.
Porque a hora que você assume o seu lugar de pequeno diante dos seus pais, né, e assume o seu lugar de adulto perante a vida, olhando para a vida, a sua vida vai florescer. Sua vida vai prosperar em todas as áreas. Seus relacionamentos vão ser cada vez melhores. Você vai se tornar uma pessoa muito menos reativa. Você vai se tornar uma pessoa menos julgadora. Os problemas vão existir? Vão, existem. A gente está aqui, né, numa 3D, não tem como. Faz parte da nossa vida. Mas isso vai começar a mudar gradativamente, de você saber lidar com essas adversidades com muito mais assertividade, com muito mais clareza. Você vai conseguir enxergar seu propósito, enxergar tudo ao seu redor e falar, nossa, sabe, eu me chegava no começo, eu chegava a um ponto de eu ligava para uma amiga terapeuta e falava assim, tudo bem, é isso mesmo, eu não estou sentindo essa ansiedade mais numa situação dessa, coisa que era normal eu sentir, não, é isso mesmo, é esse o lugar. E a gente vai tomando esse nosso lugar. É um processo, gente, não é uma coisa assim, fez a constelação, amanhã minha vida está maravilhosa. Não, é um processo. Mas a gente tem que estar aberto para ele, a gente tem que querer. Eu sempre falo, você quer mudar a sua vida? Ou você quer se lamentar que deveria ter sido do jeito X, Y, Z e não foi? Então, é esse o lugar, sabe? Tem que realmente querer estar aqui. Tanto que nós, consteladores, não podemos constelar vítimas, porque a vítima não quer resolver, ela quer aliados, ela quer que alguém diga que ela está certa, que ela realmente, coitadinha, sofreu, sinto muito pela sua dor. Eu sinto, mas eu não posso te ajudar enquanto você não queira se ajudar. Porque é você que tem que querer. O processo é seu, o trabalho é seu. Então, já estou misturando tudo. Mas vamos lá. Essa é a segunda lei, hierarquia. Nos nossos irmãos também, né? Meu irmão mais velho chegou primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você tem que assumir o seu lugar dentro dessa hierarquia familiar e dentro desse contexto da sua família, a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência quem chega depois. Simples assim. O que é essa precedência, Andréia? Olha, também são vários aspectos que a gente pode colocar, mas um exemplo também que eu adoro dar é: se o pai tem dinheiro para pagar a faculdade só para um dos filhos, deveria ser para o mais velho, porque ele chegou primeiro. Por exemplo, esse é um exemplo que eu dou. Então, acho que ficou claro aí sobre a hierarquia, né? Essa é a segunda lei, ordem de chegada. Pai e mãe grandes, nós pequenos, e pai e mãe têm que ser honrados. Isso é importante, acho que eu não falei disso. O que é honrar os pais? É aceitá-los como são, sem julgamento. Não é nada além disso. Isso porque eu não conheço meu pai foi embora quando eu era pequena, como é que eu vou conseguir? Não precisa ir atrás. Claro que se você quiser procurar, ok, é outra história. Meu pai morreu, Andréa, e eu nem falei com ele, como eu. Meu pai tinha falecido já quando eu me tornei consteladora. Mas dentro do sistema, dentro da constelação, a gente consegue olhar para isso e você vai sentir isso dentro de você se transformando. E aí vem a história, né? Vamos confundir constelação com espiritismo? Não, não tem nada a ver, porque a constelação tanto resolve com os vivos quanto com os mortos. Então, é só um campo morfogenético, um campo de informações que a gente vai mexendo dentro dele, fazendo uma reconciliação, uma reorganização, tá bem? E então essa é a hierarquia, essa é a honra aos pais. Então, honrar os pais em aceitá-los como são, sem julgamento. Mas é sem julgamento mesmo. Zero julgamento. E mais, olha que engraçado isso, né? Eu tenho mais de 1.500 horas de atendimento, não sei se eu já falei isso, e claro que acaba chegando a mim muitos casos com pai e mãe, que era o meu problema. Então, como eu resolvi isso, eu acabo atraindo muita gente que vem com essas questões. E eu percebi que é muito mais difícil uma pessoa aceitar que não honra os pais, alguém que teve uma vida boa com os pais presentes, né, pais que sempre fizeram tudo, e ela acaba tendo alguns julgamentos, ou às vezes ela acaba tendo um amor tão grande por esses pais, e uma gratidão tão tamanha, que ela se coloca maior depois de adulta, no sentido de querer tomar conta desses pais, como se fossem filhos. E aí inverte-se o papel, e o emaranhamento começa de outra forma. Então, são casos e casos, como eu disse, cada caso é um caso, e a gente vai observando. Então, independente se você ama seus pais incondicionalmente, se eles foram pais maravilhosos,
eles têm que ser honrados. E honrados e aceitá-los como são, sem julgamento, e não querer interferir na vida deles, em hipótese alguma. Combinado? Próxima lei, não menos importante, a terceira lei da lei sistêmica é equilíbrio de troca, equilíbrio entre dar e tomar. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí nessa lei. Só os nossos pais podem nos dar mais do que podemos retribuir. Por quê? Porque eles são grandes, eles nos deram a vida, e a vida não pode ser retribuída. Por isso que os filhos também têm que tomar cuidado de não querer retribuir os que os pais fizeram, porque isso é impossível. Os pais deram a vida. A gente pode ser generosa, a gente pode ter amor, gratidão, né? Mas o que os seus pais esperam de você é que você siga adiante. É isso. Então, cuidado aí para não tomar o lugar do pai e da mãe, senão você vira pai dos seus pais, ou mãe dos seus pais, e isso faz com que você perca força e que seus pais percam força vital, porque eles viram crianças de novo. Então, muito cuidado aí, principalmente nesse momento que a gente vive agora, muita gente está aí dando ordem para pai e mãe. E nessa lei da troca, né, entrando no âmbito fora pai e mãe, o resto que somos todos iguais aqui, eu, você, seus irmãos, meus irmãos, nossos primos, nossos amigos, companheiros de trabalho, ali somos iguais. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ser muito doador, a gente começa a crescer no sistema. Então, assim, eu tenho um grande amigo, eu começo a ajudar. Sem ele me solicitar ajuda, eu estou me colocando maior. Eu estou dizendo inconscientemente, vou falar sistemicamente, porque os sistemas que se conversam falam assim, olha, eu estou fazendo mais por você porque você não dá conta sozinho. E aí, o que acontece? Eu estou tirando o poder daquela pessoa de cocriar. Então, na verdade, ela perde força. Porque, às vezes, ela tem que passar por determinadas situações para ela chegar em determinado ponto. E eu estou impedindo o crescimento dela, quando eu a ajudo sem ela me pedir ajuda. Então, aqui desse lado só ajudo quem me pede ajuda, até o limite do que ele pediu e até o limite do que é ok para mim, do que não vai me prejudicar. Porque senão eu desequilibro o sistema e eu fico muito grande perante o outro quando eu faço além. E aí o que acontece, gente? Quem nunca aqui teve um amigo ou uma amiga que você fazia tudo por ele ou por ela e esse relacionamento acabou de alguma forma? E principalmente também entre casais. Quantos casais têm problemas, né, de um magoar o outro, e você vai sempre ver o que é magoado é aquele que fazia demais pelo outro. Então, várias hipóteses nesse sentido também, desse equilíbrio do dar e tomar. Mas também é uma lei sistêmica. Então, são 3 leis. Pertencimento, todos pertencem ao clã, ninguém pode ser excluído. Hierarquia, ordem de chegada, quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. E aqui, né, a gente inclui pai e mãe, onde nos deram a vida, e eles são chamados de os grandes e nós os pequenos. E eles devem ser honrados para que a sua vida possa tomar um rumo completamente diferente, tanto profissionalmente, tanto financeiramente, como em relacionamentos e saúde. E equilíbrio de troca, né? Para ser equilibrado, para você também não carregar o mundo nas costas e acabar afastando pessoas da sua vida. Acho que é mais ou menos por aí. Já falei bastante, já são 30 minutos aí de bate-papo com vocês. E aí, finalizando é isso. Então, a minha constelação, eu divido em 2 atendimentos, né? Onde primeiro eu escuto um pouco da sua história e depois que eu vou constelar você. E nesse inteirinho entre uma sessão e outra, eu te passo milhões de exercícios para fazer. Brincadeira, são só 2. Mas a constelação te leva para esse lugar de você se sentir pleno, de você se sentir seguro, de você ter assertividade, de você aprender a olhar para você, para a sua vida, tomar o seu lugar dentro desse sistema familiar, né? Reconciliar com todo o seu sistema, com toda a sua ancestralidade, porque é aí que você toma força de ir para a vida. Então, é isso. Para quem quiser saber um pouco mais ou quiser conversar comigo, é só me chamar aí no direct, mandar uma mensagem. Meus canais das redes sociais estão aí para vocês seguirem.
é @Andréa Emboaba do Instagram, no Facebook é Andréa Emboaba Terapeuta, e fico aqui à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.